paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, a paz do Senhor, presbítero Wellington. A paz do Senhor, imperador Ademilson. Então, para mais uma aula aqui da revista da CPAD, né, que o tema é a Justiça Divina, está lá baseado no livro de Ezequiel, né, revista bíblica dominical da CPAD, das Assembleias de Deus, né? Então, nós estamos na lição de número 10, né, que é a restauração nacional e espiritual de Israel, presbítero. Hoje nós vamos falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Amém, imperador Edmilson, né? O texto áureo está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 26, que diz: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó do impiedades. Amém. As impiedades. Amém. Vamos ler a verdade prática e logo nome do Senhor. Aleluia. Jesus. Verdade prática. A chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Feche seus olhos e ore conosco. Senhor Pai eterno, Pai soberano e Pai da glória, abençoa, Pai eterno, a cada vida, a cada estudante, Senhor amado, que quer se aprofundar mais nas suas escrituras, Pai eterno, Pai da glória. Abençoa, Pai eterno, nossas vidas, Senhor amado, e dos ouvintes também, e do outro lado, Pai soberano, Pai da glória. Eu te honro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Então, imperador Edmilson, hoje a gente vai estar só lecionando aonde vai estar a lição, né? A gente não vai fazer a leitura da lição, para a gente ganhar tempo, né, imperador Edmilson, e para o vídeo não ficar muito extenso também. Então, a leitura bíblica em classe, né, como a revista assim sugere, está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 14. Amém. Então, como o presbítero mencionou, né, nós não vamos estar lendo ela aqui, portanto, vamos lá para a introdução, né? Vamos para a introdução, né? Mas é bom que você, né, medite também no capítulo, nessa leitura bíblica em classe, que é a base do nosso estudo de hoje. Amém, Jesus. Vamos para a introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana conhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Amém, presbítero? Amém. E a palavra-chave é restauração, né, imperador Edmilson? E vai abordar muito a restauração de Israel, né, imperador Edmilson? Lembrando aos amados irmãos que Israel é uma nação escolhida pelo Senhor, né, desde o princípio. E se Israel tivesse voltado para o Senhor, né, em um tempo hábil, né, desde o início, Israel seria uma potência, né, imperador Edmilson? Se hoje países brigam, né, por Israel, lembrando que o contexto do profeta Ezequiel é um contexto né, da atualidade, né, da atualidade em que ele vivia. Mas o texto também, esse texto é um texto escatológico, né, imperador Edmilson? Fala também da nação Israel de hoje, né, imperador? Verdade. Então, Verdade. então a palavra-chave é restauração, né, imperador? Isso é verdade, né? Igual, né, na lição passada, né, que a profecia de Ezequiel era na linguagem do tempo, né? Só que não queria dizer que era para aquele tempo. Muitas coisas escatológicas, muitas coisas que ainda vão se acontecer, né? Assim nós estudamos na lição anterior também. Amém, Jesus. E restauração é você pegar algo, né, que está com problema, né, e com alguma debilidade, com algum, enfim, e você pega e restaura, restaura, faz de novo,
né? Limpa, reforma, né? reforma, Transforma e tira todo o embaraço, isso né? Tudo mesmo. aquilo que, né? Isso é importante, então, nós frisarmos, né? Isso colocarmos esse ponto fundamental, assim como a revista já coloca como palavra-chave, restauração. Amém. Então vamos lá sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. É o primeiro tópico. O subtópico é ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito", versículo 1, se refere-se à maneira de que Deus lhe entregou esses ossos, esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, Ezequiel 11, Ezequiel 8 e 11, 24. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Amém. Então, o oráculo, né? Ou seja, a mensagem do profeta Ezequiel, por diversas vezes, assim como está lá Ezequiel 1:1, 8:3, 11:24, ele se refere a foi levado, né, pelo Espírito do Senhor, né? Então o profeta não diz exatamente, né, se ele foi, né, fisicamente, né, mas ele diz a expressão que foi levado em espírito, né, ou foi levado, né, no espírito pelo Senhor, né? Então é muito importante nós frisarmos isso. E ele é levado, cooperador, num vale de ossos secos, né? Então a Bíblia deixa claro que além de ser seco, era sequíssimo, né? Ou seja, cooperador Edmilson, chegou o ponto que quase não havia restauração para aqueles ossos, né? De ser tão sequíssimos, né? Verdade. O significado. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Versículo 11. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, Ezequiel 33, 21. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa a dispersão já estava concluída. 2 Reis 25, 10, 11, 2 Crônicas 36, 20, né? Aqui, né, está falando do significado. Os ossos secos era Israel, né? Estavam dispersos, né? Estavam em um momento ali de angústia, até que descreve, né? Eram ossos secos, porém eram ossos sequíssimos, estavam muito, né, debilitados, muitos dispersos, né? Dispersos do Senhor, estavam dispersos, muitos fisicamente, também mentalmente do Senhor. Não só uma dispersação de ter sido deportados, mas também no seu intelecto estavam dispersos da presença do Senhor. Amém. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé. Levítico 26, 33, 37, Deuteronômio 28, 25, 36 e 37. Prometeu trazê-lo de volta. Jeremias 31, 17, Ezequiel 11, 17. A dispensa de Israel entre as nações é identificada como vale de ossos secos.
da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante o século de perseguição entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual. Amém, né? Então, né, aqui menciona, né, que o mesmo Deus que fez as feridas, ele é o mesmo Deus que aliviará. O mesmo Deus que trata com juízo é o Deus que também aconchega, né, e sara as feridas. Por que Deus trata com juízo? Nós já aprendemos nas outras lições, né? Por desobediência do povo, né? Um povo desobediente, o Senhor, primeiro ele envia os profetas, os vasos dele, para falar, orientar o povo e falar, ó, não é por esse caminho, e o povo se desviando desse caminho, aí tem um juízo de Deus, mas Deus, né, ele sempre trata com Israel e ele tenta trazer para próximo de si. O Deus que trata com juízo também é um Deus que trata com benevolência. Amém. A nação de Israel. Amém. A sinopse 1 lá diz assim: a restauração de Israel é necessária, porque se trata de uma promessa divina. Amém. Glória a Deus. Então vamos para o segundo tópico, sobre a dispersação dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. 2 Reis 24, 1 e 2, Daniel 1, versículo 1 e 2. O cativeiro assírio de 722 a.C. fez parte da primeira dispersão, 2 Reis 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 500, está lá em 2 Crônicas 36 e 20, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Presbítero. Amém. Então, o retorno da terra de Israel, então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos e no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Amém. Amém. Então, renascer de Israel lá. O retorno dos judeus, que se refere à profecia, diz a respeito à segunda diáspora, anunciado de antemão pelo Senhor Jesus. Lucas 21, 24. Essa dispensação judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, precedida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 verso 14, a favor da partilha da Palestina com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país, e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Amém, irmãos. Para nós, né, entendermos, né, que, né, a Israel no período bíblico, né, e também, né, pós a término da escrita da Bíblia Sagrada, né, Israel continuou o processo de revolução, né, e aqui deixa claro que foi em 1948, logo após ali a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, né, Israel ele se torna realmente
então se torna uma nação soberana. Então, Israel ele sempre está em desenvolvimento, né? Atenta para nós cristãos vermos sempre, né, como está a nação de Israel, porque ali, né, muitas das profecias do Senhor vai se cumprir lá, né? Assim como Gog e Magog, também a qual nós estudamos, né? Amém. Amém. A restauração nacional, versículos 6 e 8. Primeiro a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se ajuntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos. Estavam, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Isaías 66 e 8. Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista que terminou com o renascimento de Israel. A função do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Ezequiel 36, 24, 37, 21, Amós 9, 14 e 15, presbítero. Amém. Então, cooperador Edmilson, há uma promessa, né, a se cumprir, né, na nação de Israel. Primeiro, uma restauração nacional, né, que foi a visão ali de ajuntamento dos ossos do profeta Ezequiel, né? A gente vê que quando os ossos se juntaram, né, começou a formar carne, pele, tendões, né? E a Bíblia diz que o próprio Deus soprou nas narinas, trazendo vida, né, aos ossos secos. Então, a restauração de Israel vai acontecer em um só dia, depois das dores de parto, como diz lá em Isaías 66, 8, que essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel, né? Então foi bem ali naquele período ali, né, que quando terminou, né, Israel, né, foi restaurada, né, e se cumpriu, né, a promessa ali do retorno. Amém. Amém. Sinopse do tópico 2. Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, a segunda com os romanos. Amém. Amém, cooperador. Aí eu tenho ali um auxílio teológico que eu vou estar lendo aqui, que diz, duas restaurações. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê numa visão um vale cheio de ossos secos. Os ossos representavam toda a casa de Israel, e era tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pereceu na dispensa entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos então reviveram em duas etapas, uma restauração nacional ligada à terra e uma restauração espiritual ligada à fé. Esta visão objetivou garantia aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e ao estabelecimento como nação na terra prometida, apesar das circunstâncias críticas, e então não há dimensão da duração do tempo entre duas etapas. Amém. Então a restauração ali, né, na física ali, né, e também na restauração espiritual. Né? São duas restaurações ali importantes, né, física e espiritual para a nação de Israel. Glória a Deus. Né? Amém. Sobre o milagre do século 20, é o terceiro tópico que nós já estamos adentrando. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra, as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora. Diz o profeta Jeremias: vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias 30, versículo 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Olha só. Olha que mensagem do profeta Ezequiel. Né? Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas está faltando o espírito. Faltando o espírito para reviver. Para reviver. Para reviver. Para a restauração ser completa. Né?
Porque lembramos com o imperador Edmilson que Israel não reconhece o Messias, né? Não reconhece a vinda do Filho de Deus como Messias, né? Como o rei por excelência. Israel ainda não conheceu, mas vai chegar o tempo em que Israel vai conhecer, reconhecer, ou conhecer melhor, né? Porque eles não conhecem, não tem como reconhecer, então eles vão conhecer, vai conhecer a Jesus, né? Como Messias, como Salvador, e daí assim a restauração será estabelecida por completo na nação de Israel. É por isso que o escritor diz assim, que está tudo pronto, está tudo preparado, mas falta algo, imperador, que é o Espírito. Amém? Os status de Jerusalém entre as nações. As proteções, as potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o Estado de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 8 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelo gentio até que os tempos dos gentios se completem, né? Completem, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Embora, né, irmãos, nesse período a qual nós vivemos, né, em novembro de 2022, nós vemos, né, o cenário atual é Ucrânia e Rússia, né? Israel não está tão em foco como os noticiários não mostram, mas eles estão, né, sofrendo, estão passando por... Tem as batalhas, mas não é anunciado na mídia, porque devido à mídia, Israel não é algo que dá ibope para eles, né? Estão focando em outras coisas, em Copa do Mundo e em tantas outras coisas, né? Mas Israel ele está em constante ataque, está sendo, né? Está se cumprindo e vai se cumprir as profecias de Deus para Israel, né? Mais um tempo se cumpre, né, as escrituras a qual nós estamos mencionando aqui. Então, né, nossos olhos focados e sempre orando pela nação de Israel, sempre intercedendo também pela nação de Israel. Amém. A restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12, 10, Ezequiel 37, versículo 23 e 28. A palavra profecia vislumbra essa promessa, versículo 14. É uma falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Amém. Então, isso aqui é uma obrigatoriedade de nós todos cristãos de orar pela nação de Israel e para que haja paz em Jerusalém, que é a capital de Israel, né? Porque a gente sabe que Israel sempre foi alvo de ataque, né? E a gente devemos, como um bom cristão, né, para Edmilson, orar não só por Israel, não só pela paz em Jerusalém, mas eu quero aqui acrescentar que nós devemos orar também pela nossa nação brasileira, né? Para que haja paz na nossa nação também, né, imperador? Na Ucrânia, na Rússia e tantos outros países que estão, né, passando por ataques, né, por grandes ataques. Mas nós sabemos aqui, né, imperador, nessa lição, que Israel, né, está sendo oprimida, está sendo atacada, mas as promessas ditas no livro de Ezequiel há de se cumprir, né? Porque foi o próprio Deus que falou através da boca do profeta, né, imperador? Então nós devemos, como cristão, orar pela paz em Jerusalém. Amém? Amém, né? Até já acrescentando ali, eu fiz questão de abrir lá em Salmo 122, Salmo 122, verso 6, né? O salmista menciona lá: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sinopse 3, o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova
da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos à nossa conclusão, né? Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, no mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana, poderosa no meio da terra. Amém. Então, a vontade de Deus é justamente para restaurar Israel e tornar de Israel uma nação poderosíssima. Né? Hoje o pastor Wassi esteve ministrando a palavra de Deus e ele fez um comentário que se Israel, né, reconhecesse o Senhor como Messias, né, Jesus como Messias, como Rei, né, do universo, Israel já seria uma potência gigantesca que ninguém poderia contra Israel. O único problema de Israel na atualidade é não reconhecer o Messias como o Salvador da humanidade. Amém? É verdade, irmãos. Então, né, nós agradecemos, né, por esta rica oportunidade, né, vocês que estão aí nos assistindo, os amados irmãos, né, irmãos, nós não viemos aqui falar de praga de igreja, mas sim sobre a palavra do Senhor, né, que é viva e eficaz e está em nossas vidas. Glória a Deus. Agradecemos, né, a presença de vocês, a vida do presbítero Hélito. Deus abençoe o presbítero grandemente. Amém? Amém. Deus abençoe o cooperador. Que Deus abençoe a cada um, né, que está acompanhando a gente pelo Face, né, pelo WhatsApp, aliás, por todas as redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu peço, se inscreva lá no nosso canal lá, dá uma forcinha pra gente poder trazer mais melhoras, né, para os vídeos, né, ficar, né, melhor para vocês também participar conosco, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe o cooperador, né? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus em favor de cada um cooperador que esteve conosco até esse momento, amém? Amém. Senhor Deus eterno e Pai eterno, abençoa cada vida, Senhor amado, a qual estava aqui conosco, Senhor amado, aprendendo também da Tua palavra, assim como nós aprendendo, Senhor amado, né? Ai, Senhor amado, dá uma boa semana à Tua igreja, aos Teus servos, Senhor amado, Pai eterno, Pai da glória. Eu te honro, Senhor amado, e te agradeço por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.